Hoje vamos falar de como lidar com sentimentos quando você se sente envergonhado por ter errado em alguma coisa. Errar é humano. Você já ouviu esta frase, não é? Mas a forma como nos sentimos depois de perceber que erramos pode ser um grande obstáculo para continuarmos em nosso caminho. Talvez você acredite que o problema da sua vida seja a falta de disciplina. Talvez pense que não consegue avançar porque é preguiçoso, desorganizado ou porque simplesmente não tem a mesma capacidade que as outras pessoas. Mas existe uma possibilidade que quase ninguém considera. Talvez o que esteja impedindo você de agir não seja falta de força de vontade. Talvez seja vergonha. Sim, vergonha. Uma emoção silenciosa que aparece depois de um erro, de uma crítica, de uma rejeição ou de uma situação em que você não conseguiu corresponder às expectativas. E o problema não é apenas sentir vergonha por alguns minutos. O problema começa quando você transforma aquilo que aconteceu numa definição de quem você é. Você esquece um compromisso e não pensa apenas eu cometi um erro. Você pensa eu sou irresponsável. Você tenta conversar com alguém, fica nervoso e não consegue se expressar direito. Em vez de pensar eu estava inseguro naquela situação, você conclui: eu sou estranho, não sei conversar, ninguém vai gostar de mim. Você tira uma nota ruim, falha numa apresentação, não consegue manter uma meta ou decepciona alguém. E de repente, não parece mais que alguma coisa deu errado. Parece que existe alguma coisa errada em você. E presta atenção nisso, porque essa diferença muda tudo. Uma coisa é reconhecer que você teve um comportamento ruim. Outra coisa completamente diferente é acreditar que aquele comportamento prova que você não tem valor. No vídeo de hoje você vai entender como a vergonha coloca o seu cérebro em estado de defesa, porque ela aumenta a procrastinação e o medo de tentar e principalmente como transformar os seus erros em aprendizado. Vamos lá. Quando o erro parece uma ameaça. Imagine que você precisa apresentar um trabalho na frente da sala. Você se prepara, mas na hora se confunde, esquece uma parte importante, trava em algumas palavras e percebe duas pessoas rindo no fundo. A apresentação termina. O que aconteceu de verdade? Você teve dificuldade durante uma apresentação. Só isso. Mas a vergonha não conta uma história dessa forma. Ela começa a dizer: todo mundo percebeu que você é incompetente, você passou vergonha, agora ninguém vai respeitar você, é melhor não se expor novamente. Expor, e é aí que o seu cérebro deixa de interpretar aquela situação como uma experiência e começa a interpretá-la como uma ameaça. Em vez de pensar em como melhorar, você só pensa em como nunca mais sentir aquela dor. Por isso, na próxima apresentação, você inventa uma desculpa, evita participar, pede para outra pessoa falar ou passa dias adiando a preparação porque só de pensar na situação já sente ansiedade. Por fora, alguém pode olhar e dizer: você precisa ter mais disciplina. Mas não é tão simples. Muitas vezes, você não está fugindo da tarefa. Está fugindo da sensação de ser julgado novamente. Isso também acontece nos grupos sociais. Você faz uma brincadeira e ninguém reage. Tenta entrar numa conversa e é interrompido. Manda uma mensagem e a pessoa não responde ou dá uma opinião e alguém critica. São situações desconfortáveis, mas normais. Só que quando existe muita vergonha envolvida, você começa a transformar cada pequeno desconforto numa prova de que não pertence àquele lugar. Então você participa menos, fala menos, se esconde mais, observa tudo de longe e tenta calcular cada palavra antes de abrir a boca. Aos poucos, socializar deixa de ser uma experiência natural e vira uma prova que você acredita que precisa passar. Então, seguindo em frente, olha isso. Culpa e vergonha não são a mesma coisa. Existe uma diferença muito importante entre culpa e vergonha. A culpa diz: eu fiz alguma coisa errada. A vergonha diz: eu sou errado. Percebe o peso disso? Na culpa ainda existe uma separação entre você e aquilo que aconteceu. Você pode reconhecer o erro, pedir desculpas, corrigir o comportamento e continuar. Na vergonha,
O erro deixa de ser uma situação e vira uma identidade. Você não pensa que falou algo inadequado. Você pensa que é uma pessoa inadequada. Você não pensa que falhou numa tarefa. Você pensa que é um fracasso. Não pensa que teve uma dificuldade social. Pensa que nunca vai conseguir se conectar com ninguém. E quando você acredita que o problema é quem você é, qualquer tentativa de mudança parece inútil. Porque comportamentos podem ser ajustados, habilidades podem ser desenvolvidas e erros podem ser corrigidos. Mas como você corrige uma identidade que acredita estar quebrada? É por isso que a vergonha paralisa tanto. Ela não diz apenas que você precisa melhorar. Ela diz que não adianta tentar. E essa é uma mentira perigosa. Então, seguindo em frente, olha isso. A vergonha pode parecer preguiça. Às vezes, a vergonha não aparece como tristeza, ela aparece como procrastinação. Você sabe que precisa começar um projeto, mas fica adiando. Sabe que precisa responder uma mensagem importante, mas evita abrir a conversa. Sabe que precisa pedir desculpas ou esclarecer uma situação, mas prefere fingir que nada aconteceu. Ela também pode aparecer como perfeccionismo. Você passa horas tentando deixar tudo impecável porque acredita que qualquer erro vai expor alguma fraqueza. Ou abandona uma tarefa antes de terminar, porque entregar algo imperfeito parece pior do que não entregar nada. A vergonha também pode aparecer como isolamento. Você começa a se afastar das pessoas porque acredita que elas vão perceber algo errado em você. Evita encontros, recusa convites e para de participar. Depois, sente solidão e usa essa própria solidão como prova de que ninguém gosta de você. Percebe o ciclo? Você sente vergonha. A vergonha faz você evitar. A evitação impede que você aprenda. A falta de experiência aumenta a insegurança e a insegurança produz ainda mais vergonha. Para quebrar esse ciclo, você não precisa se transformar numa pessoa perfeita. Precisa aprender a errar, sem se destruir emocionalmente. E existem 4 passos que podem ajudar muito. Então, seguindo em frente, olha isso. Primeiro passo, dê um nome ao que você está sentindo. Quando a vergonha aparece, a tendência é fugir. Você pega o celular, abre um vídeo, come alguma coisa, finge que não se importa ou tenta se distrair até aquela sensação passar. Só que emoções ignoradas não desaparecem automaticamente. Muitas vezes, elas continuam influenciando suas decisões sem que você perceba. Por isso, o primeiro passo é colocar o sentimento em palavras. Você pode dizer: eu estou sentindo vergonha porque fui criticado. Estou me sentindo inadequado porque não consegui responder na hora. Você também pode dizer: estou frustrado porque queria ter feito melhor. Estou com medo de que as pessoas mudem a forma como me enxergam. Quando você faz isso, cria uma pequena distância entre você e a emoção. Você não está mais completamente misturado com aquilo. Agora existe você, observando o que está sentindo. Parece simples, mas muda bastante coisa, porque dizer eu estou sentindo vergonha é diferente de dizer eu sou vergonhoso. Uma emoção é um estado, estados passam, identidades parecem permanentes. Então, da próxima vez que algo mexer muito com você, não tente resolver tudo imediatamente. Pare por alguns segundos e diga: isso me atingiu, eu estou sentindo vergonha, mas esse sentimento não é uma definição de quem eu sou. Segundo passo, separe o erro da sua identidade. Depois de reconhecer a emoção, observe a história que você criou sobre ela. Você falhou numa prova. Isso significa que não estudou da maneira certa ou que ainda não dominou aquele conteúdo. Não significa que você é burro, você ficou nervoso durante uma conversa. Isso significa que aquela situação mexeu com você. Não significa que você é incapaz de se comunicar. Você não conseguiu manter uma meta. Isso significa que o seu plano pode precisar de ajustes. Não significa que você nunca termina nada. Troque frases definitivas por frases específicas. Em vez de dizer eu estrago tudo, diga eu errei nessa situação. Em vez de eu não sei conversar, diga eu ainda fico inseguro em algumas conversas. Em vez de eu sou um fracasso, diga eu não consegui o resultado que queria dessa vez. A expressão dessa vez é importante. Ela lembra que um resultado não determina
todos os resultados futuros. O objetivo não é inventar uma história bonita ou fingir que o erro não aconteceu, é contar uma história mais justa, porque a vergonha exagera. Ela pega um momento e transforma numa vida inteira. Pega uma rejeição e transforma em ninguém vai gostar de mim. Pega uma falha e transforma em eu nunca vou conseguir. Não aceite essas generalizações automaticamente. O erro precisa ensinar alguma coisa, não receber permissão para definir você. Terceiro passo: fale consigo como falaria com alguém que você respeita. Pense numa pessoa de quem você gosta. Pode ser um amigo, uma irmã, um colega ou alguém que você queira proteger. Imagine que essa pessoa cometeu o mesmo erro que você. Ela chega e diz: eu fui muito mal naquela apresentação, fui rejeitado, falei algo errado, não consegui cumprir o que prometi. Você provavelmente não responderia: você é um fracasso, todo mundo deve estar com vergonha de você. Desiste, porque você nunca vai melhorar. Mas muita gente fala consigo mesma exatamente dessa forma, e depois acredita que essa crueldade é disciplina. Não é. Destruir-se emocionalmente não torna você mais responsável. Só faz o seu cérebro associar tentativa com sofrimento. E quando toda tentativa pode terminar numa agressão contra você mesmo, fica cada vez mais difícil começar. Autocompaixão não significa passar a mão na própria cabeça. Não significa fingir que você não errou. Significa reconhecer o erro sem transformar aquilo numa sentença. Você pode dizer: isso não foi bom, mas eu posso corrigir. Eu gostaria de ter agido de outra forma, mas agora preciso decidir o próximo passo. Também pode dizer: eu estou decepcionado, mas não vou usar essa decepção para me humilhar. Uma pergunta muito útil é: o que eu diria a um amigo nessa situação? Depois, tente oferecer a si mesmo o mesmo equilíbrio. Você não precisa ser o seu maior fã o tempo inteiro, mas precisa parar de agir como o seu pior inimigo. Quarto passo: faça uma pequena ação. A vergonha gosta da paralisia. Quanto mais você fica parado, pensando na situação, maior ela parece. Você repete a conversa na cabeça, imagina o que as pessoas estão pensando, cria respostas que deveria ter dado e tenta prever tudo o que pode acontecer. Só que pensar sem agir pode se transformar em ruminação. Por isso, depois de reconhecer o sentimento e ajustar a narrativa, faça uma pequena ação. Não precisa resolver toda a sua vida. Faça algo que mostre ao seu cérebro que a situação pode ser enfrentada. Se você perdeu um prazo, envie uma mensagem assumindo o erro e proponha uma solução. Se foi mal numa apresentação, anote 3 pontos que pode melhorar na próxima. Se falou algo inadequado, peça desculpas com clareza, sem se humilhar e sem inventar justificativas intermináveis. Se está evitando um grupo por vergonha, volte a participar aos poucos. Faça uma pergunta, comente alguma coisa ou converse com uma pessoa. Pequenas ações quebram a sensação de impotência. Elas mostram que o erro não é o fim da história, é apenas um ponto dentro dela. Então, seguindo em frente, olha isso. Nem todo pensamento é verdade. Existe ainda uma habilidade essencial: aprender a observar os pensamentos sem acreditar em todos eles. Quando uma emoção é muito forte, o pensamento parece um fato. Você pensa: ninguém me respeita. E sente como se tivesse recebido uma prova definitiva disso. Mas talvez uma pessoa tenha feito um comentário ruim. Talvez você tenha sido ignorado numa única situação. Talvez o grupo estivesse distraído. Talvez exista algo para melhorar na sua postura. Ou talvez aquela relação realmente não seja saudável. Você só consegue analisar essas possibilidades quando cria distância. Em vez de dizer eu sou um desastre, experimente dizer eu estou percebendo que comecei a ter o pensamento de que sou um desastre. Pode parecer estranho, mas agora existe uma separação. O pensamento deixou de ser uma verdade absoluta e virou um acontecimento dentro da sua mente. Você também pode falar consigo mesmo na terceira pessoa. Imagine que o seu nome é João e pergunte: o que o João pode aprender com isso? Pergunte também: qual seria o próximo passo mais inteligente para o João? O João está analisando os fatos ou apenas reagindo à vergonha? Quando você fala dessa forma, consegue observar a situação
com um pouco mais de equilíbrio. É como se estivesse aconselhando outra pessoa. E muitas vezes somos muito mais justos quando analisamos o problema de alguém de fora. Então, seguindo em frente, olha isso. O erro não precisa ser uma guerra. Guarda isso. As pessoas que mais evoluem não são aquelas que nunca sentem vergonha. Também não são aquelas que nunca erram, nunca são rejeitadas ou nunca passam por situações desconfortáveis. As pessoas que mais crescem são aquelas que aprenderam a não transformar cada falha numa guerra contra si mesmas. Porque quando você para de gastar energia tentando proteger uma imagem perfeita, essa energia fica disponível para aprender. Você consegue observar, ajustar, pedir ajuda e tentar novamente. Isso também muda na sua presença nos grupos. Você deixa de entrar em cada conversa tentando provar valor. Deixa de tratar toda crítica como uma ameaça e de acreditar que precisa acertar tudo para ser respeitado. E começa a transmitir uma segurança muito mais verdadeira. Não a segurança de quem nunca falha, mas a segurança de quem sabe que consegue continuar mesmo depois de falhar. Isso é força emocional. Não é nunca cair. É não se abandonar toda vez que cai. Então, quando a vergonha aparecer, lembre destes 4 passos. Dê um nome ao que você está sentindo. Separe o erro da sua identidade. Fale consigo como falaria com alguém que respeita e faça uma pequena ação para sair da paralisia. Você não precisa esperar se sentir completamente confiante. A confiança também é construída quando você age mesmo estando desconfortável. A vergonha vai tentar convencer você de que suas falhas definem quem você é, mas elas não definem, elas mostram apenas onde você ainda pode aprender, amadurecer e crescer. Treinar a mente não é se tornar perfeito, é desenvolver a capacidade de cair sem se destruir emocionalmente toda vez. Porque quando você aprende a fazer isso, aquilo que antes era apenas uma fraqueza começa, aos poucos, a se transformar em força. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo uma situação em que percebeu que estava transformando um erro numa definição sobre si mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com alguém que precisa aprender a se tratar com mais respeito. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!